Quando foi que te disseram que descansar era parar completamente, como se você precisasse desligar a própria essência para merecer paz? Talvez hoje seja o dia de perceber que descanso não é ausência de movimento, é ausência de peso. É como um rio que parece calmo na superfície, mas continua fluindo por dentro, vivo, presente, consciente. Às vezes, o maior erro que cometemos é acreditar que só estamos relaxando quando estamos imóveis, quando, na verdade, nossa mente continua correndo em círculos invisíveis, revisitando o ontem, antecipando o amanhã, se cobrando em silêncio. E então surge a pergunta que muda tudo. E se agir em certos momentos for exatamente o que nos salva do cansaço que não aparece no corpo, mas pesa na alma? Porque, mesmo em um dia livre, sentimos vontade de fazer algo. Para que essa inquietação aparece quando tentamos simplesmente não fazer nada? O que isso significa sobre quem somos e como aprendemos a viver? A psicologia observa um padrão curioso. Muitas pessoas não se cansam do movimento, mas da obrigação. Não adoecem por agir. Adoecem por agir sem sentido, sem escolha, sem presença. Estudos mostram que quando a ação nasce do querer, ela não rouba energia, ela devolve. O problema não é levantar do sofá, é levantar carregando culpa, cobrança e comparação. Quantas vezes você já tentou descansar ficando parado, mas sua mente não parou? Quantas vezes o silêncio externo só amplificou o barulho interno? Isso acontece porque o cérebro, quando não recebe um foco gentil, cria um foco ansioso. Ele vasculha memórias, cria cenários, constrói medos. E então, paradoxalmente, uma ação simples, como caminhar, arrumar algo, criar com as mãos, acalma mais do que horas de passividade. Isso te afeta porque muda a forma como você se relaciona com o tempo, com o descanso e com você mesmo. Refletir sobre como você se sente é essencial. Observe. Quando você age em algo que escolheu, seu corpo relaxa ou se contrai? Sua respiração fica mais leve ou mais curta? Quando você descansa, você se sente em paz ou em dívida consigo mesmo? A forma como você reage revela padrões profundos. Algumas pessoas aprenderam que só tem valor quando produzem. Outras aprenderam que descansar é perigoso, porque o silêncio traz emoções não resolvidas. Entender como você vê o mundo muda tudo. Se você vê o descanso como recompensa, ele vira escasso. Se você vê o descanso como cuidado, ele vira parte da jornada. Imagine sua energia como uma fogueira. Ficar parado demais apaga o fogo. Exigir lenha demais consome tudo. O equilíbrio está em alimentar a chama com consciência. Existem histórias simples e poderosas todos os dias. Pessoas que decidiram caminhar sem meta apenas para sentir o chão. Outras que começaram a cozinhar como quem medita, sentindo aromas, cores, texturas. Gente que trocou horas de distração vazia por minutos de presença real. A superação não veio de grandes decisões heróicas, mas de pequenas escolhas conscientes. A sabedoria nasce quando você entende que nem todo esforço é sacrifício e nem todo descanso é inércia. Vivemos em uma época que confunde movimento com produtividade e descanso com preguiça. Mas há uma terceira via. Ação com alma. Quando você age sem se violentar, você se reconstrói. Quando você descansa sem se abandonar, você se fortalece. A virada acontece quando você entende isso. Não é o que você faz no seu dia livre que define se você está descansando. É o motivo pelo qual você faz. A mesma ação pode curar ou cansar. A mesma pausa pode libertar ou aprisionar. Você pode mudar para melhor quando escolhe agir por presença, não por medo. Quando escolhe parar por amor, não por fuga. O poder não está em fazer mais nem em fazer menos. Está em fazer consciente. Frases simples mudam destinos. Você não precisa merecer descanso. Você não precisa se justificar para cuidar de si. Você pode agir com leveza. Você pode parar sem culpa. Agora, leve isso para a prática. Em um dia livre, escolha uma ação que não tenha meta, apenas sentido. Observe seu corpo antes e depois. Se sentir tensão, pergunte-se: estou fazendo por escolha ou por cobrança? Alterne momentos de silêncio com movimentos gentis. Caminhe, alongue, crie, respire. Quando descansar, descanse de verdade, sem telas que aceleram, sem pensamentos que julgam. Dê nome ao que sente. Pequenas perguntas guiam grandes mudanças. Isso me nutre ou me drena? Isso me aproxima ou me afasta de mim? Para encerrar, reflita. Que tipo de descanso você tem praticado e que tipo de descanso sua alma realmente precisa? Talvez hoje você perceba que agir com consciência é uma forma profunda de relaxar. Somos uma egrégora, uma grande família que cresce quando compartilha, aprende e se transforma junta. Se essa mensagem tocou você, curta, ative o sininho e compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser exatamente o descanso ativo que alguém precisa para continuar.